Discursos especiais. A doutrina de tornar seu chamado em eleição ratificados. Por Roy W. Doxey, 1908 a 1992, renomado professor de Escrituras Santos dos Últimos Dias. Irmão Doxey serviu como deão de instrução religiosa na BIL e diretor de correlação da Igreja. Ele presidiu a missão dos Estados do Leste dos Estados Unidos da América e foi representante regional do Conselho dos 12 Apóstolos. Quando o Senhor revelou a Moisés o grande propósito da vida, o fez com estas palavras: pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Moisés 1:39. Em outras palavras, a obra do Senhor é trazer a ressurreição, imortalidade, a todos os filhos do Pai, e possibilitar-lhes a exaltação ou deidade, vida eterna. Quando compreendemos estes propósitos, o coração se rejubila com o conhecimento de que a maior benção disponível ao homem, a deidade, pode ser recebida por aqueles que a desejam de todo o coração. No glorioso sermão proferido pelo profeta Joseph Smith, este mesmo propósito fundamental da vida eterna foi expressado, exceto que naquela época, o outro lado da questão, a responsabilidade da humanidade, foi dado ênfase. E tereis de aprender como tornar-se deuses vós mesmos, e como serdes reis e sacerdotes para Deus. O nosso conhecimento de que o homem e a mulher nasceram como filhos espirituais do Pai Eterno e de que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho em espírito, é fundamental para o entendimento das razões para a existência na mortalidade. Tendo em vista que sua condição é maior do que a nossa, permanecemos na esperança de que um dia nós tornaremos como ele. Entretanto, somos filhos espirituais de nosso Pai Celestial, nascidos da linhagem de Deus e temos conosco o poder, através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, de nós levantarmos a estatura de deuses. Vida terrena, parte necessária do progresso eterno, é a semente para se tornar exaltado, um estado pelo qual estamos passando por um período de testes, e provarmos que faremos a vontade do Senhor. Uma revelação moderna nos fala daqueles que foram valentes no serviço do Senhor, durante este período de testes. Então serão deuses, pois não terão fim, portanto serão de eternidade em eternidade, porque continuarão. Então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. Então serão deuses, porque terão todo o poder e os anjos lhes serão sujeitos. O que é necessário para esta inestimável benção? O profeta Joseph Smith disse que devemos começar pelo princípio, com os primeiros princípios do Evangelho. Quando galgais uma escada, sois obrigados a começar de baixo para cima e subir degrau por degrau, até chegar ao alto. O mesmo acontece com os princípios do Evangelho. Deveis começar com o primeiro, e ir continuando até que tenhais aprendido todos os princípios de exaltação. Mas ainda levará bastante tempo depois de terdes passado pelo véu, até que os tenhais aprendido. Nem tudo é para ser compreendido neste mundo. Será um trabalho árduo aprendermos sobre nossa salvação e exaltação. Apesar do processo para se obter a exaltação continuar até mesmo no mundo espiritual, o conhecimento de que podemos ser exaltados, com o privilégio de continuar na vida eterna, pode ser assegurado nesta vida. Isso é o que torna o chamado de eleição assegurado. Pedro admoestou os antigos santos: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. 2 Pedro 1:10. E o apóstolo Paulo também agradeceu ao Senhor por prover este selamento. Veja 2 Pedro 1:10 a 11 e Efésios 1:13 a 14. Além disso, o profeta Joseph Smith usou esta mesma expressão 2 ao discursar sobre a exposição de Pedro e os ensinamentos de Paulo. Pedro tornou claro que um testemunho de Jesus Cristo não é, por si só, evidência de que o chamado em eleição está ratificado. Mencionando a manifestação no Monte da Transfiguração, com o Salvador e seus fiéis apóstolos Tiago e João, veja Mateus 17:1-8. Ele disse que apesar de terem ouvido a voz do Pai declarando que Jesus era seu filho, isto não era o suficiente para obter a benção. Havia uma mais firme palavra de profecia 2 tornar o chamado em eleição ratificado. Veja 2 Pedro 16-19. De conformidade com esta instrução e ensinamento de Pedro, Joseph Smith disse: embora ouvissem a voz de Deus e soubessem que Jesus era o Filho de Deus, isso não seria evidência de que a sua eleição e chamado estivessem ratificados. Assim pois, buscaram esta palavra profética mais confirmada de que tinham sido ligados no céu, e que possuíam a promessa de vida eterna no reino de Deus. E tendo-lhes sido comprovada essa promessa, era como uma âncora para a alma, firme e segura. Ainda que retumbassem os trovões,
e reluzissem os relâmpagos, e rugissem os terremotos, e as guerras os rodeassem. Ainda assim, essa esperança e conhecimento sustentariam suas almas em todas as provações, angústias e amarguras. Ensinamentos do profeta Joseph Smith, página 290. O que é então chamado em eleição ratificados? A seguinte escritura nos dá definição. A palavra mais segura de profecia significa um homem saber, por revelação e pelo espírito de profecia, que está selado para a vida eterna pelo poder do santo sacerdócio. Doutrina e Convênios 131:5. Assim se expressou Elder Bruce R. McConkie, ter o chamado em eleição ratificado é ser selado para a vida eterna, e ter a garantia incondicional da exaltação no mais alto céu do mundo celestial, é receber a certeza da deidade. 2. Tradução direta da Bíblia em inglês, editada pela Igreja. Nas Bíblias em português, tanto a versão revista e corrigida como a fiel trazem a seguinte tradução: e temos muito firme as palavras dos profetas, o que muda totalmente o sentido da referência. Já na versão revista e atualizada a tradução está assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, o que está mais próximo do sentido exposto na tradução da AKJV e ensinado pelo profeta Joseph Smith. 3. Com efeito, ter o dia do julgamento antecipado, de maneira que a herança de toda a glória e honra no reino do Pai, é ratificada antes do dia em que os fiéis atuais entram na sua divina presença para sentar-se com Cristo em seu trono, da mesma forma como ele sentou com seu Pai em seu trono. Apocalipse 13:21. Como o Elder McConkie afirmou, a incondicional garantia significa que as ações de uma pessoa foram totalmente aprovadas e de que não há mais condições a serem preenchidas pela pessoa obediente. Então, quando alguém é selado para a vida eterna, ele é selado contra toda espécie de pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo e o derramamento de sangue inocente. Joseph Fielding Smith. A exortação do profeta Joseph Smith no sentido de atingir a meta de ratificar a exaltação é como segue: gostaria, pois, de vos exortar a que continueis invocando a Deus, até que ratifiqueis vosso chamado em eleição, tendo mais confirmada a palavra profética e esperando pacientemente a promessa até que possais obtê-la. Esperar pacientemente pela promessa até obtê-la, implica que todo o esforço deve ser feito pelo membro da igreja para obtê-la. Um pacto eterno foi feito no mundo pré-imortal de que os filhos e filhas de Deus receberiam uma exaltação eterna desde que provassem ser fiéis e verdadeiros aos convênios feitos nesta vida. Veja Tito 1:2. Tendo em mente a injunção de Pedro para a sua dispensação, Joseph Smith disse: nosso pacto eterno nenhum direito nos das coisas eternas, a menos que nossos atos, convênios e todas as coisas levem a esse objetivo. Porém, depois de tudo isso, faz-se necessário ratificar nosso chamado e eleição. Se esse mandamento se aplicou tão amplamente àqueles a quem foi dado, quanto mais para os da atual geração. O que, portanto, é necessário tornar nosso chamado em eleição ratificado. O fundamento de todas as bênçãos reside na aceitação da expiação de Jesus Cristo pela obediência aos primeiros princípios e ordenanças do Evangelho: fé, arrependimento, batismo e o recebimento do dom do Espírito Santo. Então 4. Seguindo-se a entrada no reino de Deus pelo batismo da água e do Espírito, vem a necessidade de vencer pela fé a fim de entrar em determinados convênios sagrados, pelo poder do sacerdócio e ser selados pelo Santo Espírito da promessa que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. Doutrina e Convênios 76:53, e permanecem fiéis até o fim naqueles convênios. Vencer pela fé através da retidão de Deus e Jesus Cristo, é tornar-se participante da natureza divina, como Pedro testificou. Veja 2 Pedro 1:4. O caminho para esta benção, diz ele, é pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1:3. O conhecimento de Cristo neste contexto, e a emulação de sua vida e ensinamentos. E quais são as virtudes encontradas na vida de Jesus às quais Pedro se referia? Depois que alguém escapa da corrupção do mundo através de sincero arrependimento e tornando-se um membro da verdadeira igreja, ao aderir aos princípios e ordenanças que o admite no reino de Deus, sendo diligente em sua obediência. Acrescentai a fé a virtude, e a virtude a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. 2 Pedro 1:5-7. A obediência e o gradual aumento de virtudes nos levam mais e mais próximo à estatura de Cristo.
Veja Efésios 4:13. Entretanto, além destas qualidades requeridas do caráter, aqueles que mantêm a esperança de ter o seu chamado e eleição ratificados precisam também receber as ordenanças de salvação, exaltação, no templo de Deus. O profeta Joseph Smith definiu a salvação como o poder de vencer todos os inimigos deste mundo, significando os vícios que representam o oposto das virtudes do Evangelho, e o conhecimento para triunfar sobre todos os maus espíritos no mundo vindouro. Ensinamentos do profeta Joseph Smith, p. 5289, ele declarou, posteriormente, que o triunfo sobre seus inimigos vem somente através do conhecimento do sacerdócio. Se precisamos triunfar sobre todos os nossos inimigos neste mundo em preparação para a exaltação, de que forma o sacerdócio torna isso possível? Obediência aos mistérios do reino, a mais alta ordenança do Evangelho. É a resposta. As mais altas ordenanças do Evangelho sugerem que ordenanças menores as primeiras ordenanças e todas as demais realizadas fora do templo. Jesus ensinou aos seus discípulos que eles receberiam os mistérios do reino, e que outras ordenanças não seriam recebidas porque eles não estavam preparados para elas. Veja Mateus 13:10-13. Igualmente o profeta Alma disse que aqueles mistérios eram conhecidos de alguns, mas que outros receberiam apenas aquela parte de sua palavra que ela concede aos filhos dos homens de acordo com a atenção e diligência que lhe dedicam. Alma 12:9. Em virtude de Joseph Smith ter recebido as chaves do mistérios das coisas que foram seladas, Doutrina e Convênios 35:18, e porque estas chaves permanecem com o profeta da igreja nos dias de hoje, o membro que guarda os mandamentos pode receber os mistérios de meu reino, e será como uma fonte de água viva vertendo para a vida eterna. Doutrina e Convênios 63:23 e veja também 42:65. Somente através do sacerdócio pode estas bênçãos recair sobre o membro da igreja. O membro masculino digno recebe o sacerdócio de Melquisedeque que possui a chave dos mistérios do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Doutrina e Convênios 84:19. Veja também 107:18-19, a fim de receber estes mistérios. Encontra-se nisso a chave do principal propósito do sumo sacerdócio, revelar os princípios da exaltação na casa do Senhor, através das ordenanças, consistindo de lavamentos, unções, investitura do sacerdócio e casamento para a eternidade. Casamento para a eternidade é uma ordem do sacerdócio, nas quais são prometidas às partes participantes promessas de reinos e tronos, se forem fiéis e verdadeiros em suas responsabilidades. Joseph Fielding Smith, em Siglo, December 1971, p. 98. Estas bênçãos incluem o poder de criar filhos espirituais após a ressurreição. A este respeito Joseph Smith disse, frequentemente se pergunta, não podemos salvar-nos sem receber todas essas ordenanças? Eu respondo que não. Não há plenitude da salvação. Se um homem recebe a plenitude do Evangelho, deve obtê-la da mesma forma que Jesus Cristo alcançou, isto é, guardando todos os mandamentos e obedecendo a todas as ordenanças da casa do Senhor. Tanto o homem como a mulher recebem as bênçãos da plenitude do sacerdócio no templo, mesmo ciente de que a mulher não é ordenada ao sacerdócio. Como o presidente Joseph Fielding Smith disse, a mulher não porta o sacerdócio, mas se elas forem fiéis e verdadeiras, tornar-se-ão sacerdotisas e rainhas no reino de Deus, e isso implica que a elas será dada autoridade. A mulher não porta o sacerdócio juntamente com o marido, mas participa dos benefícios do mesmo. Doutrinas de Salvação, Bookcraft, 1994, 379, 3 Concomitantemente, participar nas ordenanças e portar o sacerdócio a fazer convênios. Convênios divinos precisam ser realizados e honrados antes que a pessoa tenha o seu chamado e eleição ratificados. Para assegurar que recebemos os convênios retamente que os seguimos, o Senhor estabeleceu um meio pelo qual estas ordenanças podem ser aprovadas. E através do poder selador do Santo Espírito da promessa. Quando o Santo Espírito da promessa, que é o Espírito Santo, justifica a atitude da pessoa com respeito aos convênios realizados, este ato é ratificado, tornando o convênio efetivo para a salvação. A influência do Espírito Santo recebida ao guardar os mandamentos, também leva-nos para a santificação, ou tornando-se puro e santo em seu coração, significa abandonar todos os males e aprender a amar e servir a Deus, com todo o seu poder, mente e força.
Doutrina e Convênios 2031. O processo de santificação vem gradualmente, após um longo período de tempo, sobrepujando 3 edição em português, disponível no centro de distribuição. 7. Todo pecado em trazendo todos à sujeição pela lei de Cristo. Isto significa entregar seu coração a Deus, tornando-se um consalvador na construção do seu reino e trabalhando para o estabelecimento de Sião. Veja Elamã 13:35. O membro da igreja prepara-se esforçando-se para a santificação, e quando ela se torna justa através da ratificação dos seus convênios pelo Espírito Santo, e à vista de Deus santificou sua vida, então ele é um candidato a ter seu chamado em eleição ratificados. Do profeta Joseph Smith aprendemos que a fé necessária para tornar-se santificado e ter seu chamado em eleição ratificados é obtido através da estrita obediência à lei do sacrifício, pois, desde a primeira existência do homem, a fé necessária para o gozo da vida e salvação jamais pode ser obtida sem o sacrifício de todas as coisas terrenas que os homens podem atualmente saber que eles estão fazendo as coisas que são agradáveis à vista de Deus. Quando um homem tem oferecido em sacrifício tudo o que tem pelo amor da verdade, nem mesmo retendo sua própria vida, e crendo ante Deus que ele tem sido chamado para fazer este sacrifício porque quer fazer a vontade de Deus, ele sabe, mais seguramente que Deus aceita e aceitará seu sacrifício e oferta, e que ele não busca ou buscará sua face em vão. Nestas circunstâncias, então ele poderá obter a fé necessária para alcançar a vida eterna. Lectures on Fight, 6:58. Veja também Doutrina e Convênios 98:11-15 e Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p. 322. Quando a fé é suficiente para sacrificar todas as coisas terrenas, mesmo a própria vida se for necessário, é possível um homem saber que foi aceito pelo Senhor pelo que fez, e com esta forte fé pode, eventualmente, receber a vida eterna. Assim, pois, o profeta Joseph Smith disse, depois que a pessoa tem fé em Cristo, arrependendo-se e é batizada para a remissão de seus pecados, recebendo a imposição das mãos para o dom do Espírito Santo, que é o primeiro Consolador, e continua humilhando-se ante Deus, tendo fome e sede de justiça e vivendo de acordo com toda a palavra de Deus, o Senhor em breve lhe dirá, filho, serás exaltado. Quando o Senhor o tiver provado em todas as coisas, e visto que aquele homem está resolvido a servi-lo, aconteça o que acontecer, esse homem verá que seu chamado e eleição foram confirmados. Ensinamentos do profeta Joseph Smith, p. 146. Tal pessoa eventualmente recebe a deidade e torna-se um membro da igreja do primogênito. Doutrina e Convênios 76:54. 8. Quais foram alguns dos santos que foram aceitos pelo Senhor, através de seus sacrifícios? O profeta Joseph Smith indicou que quando uma pessoa foi provada pelo Senhor, tendo fome e sede de justiça e vivendo de acordo com toda a palavra de Deus, ali então, pode ter o privilégio de receber o segundo Consolador. Este Consolador é a presença do Senhor Jesus Cristo e as visões dos seus lhe serão descerradas e o Senhor o instruirá fase a fase. Joseph Smith continuou dizendo que esta foi a condição de um número de antigos santos, nominado Isaías, Ezequiel, João o Revelador, Paulo e todos os santos que tenham tido comunhão com a Assembleia Geral e com a Igreja do Primogênito. A certeza de ser aceito pelo Senhor também foi conhecida pelos nefitas, Enos, veja Enos 27, Almoaseão, veja Mosias 26:20, os 3 nefitas veja 3 Nef 28 4-11, e outros. Veja 3 Nef 28 1-3. A promessa de tornar-se um membro da igreja do primogênito também foi feita aos santos dos últimos dias. Veja a Doutrina e Convênios 76:50-60. Em nossa dispensação muitos santos tiveram seu chamado em eleição ratificados. Veja Doutrina e Convênios 124:19. Entre estes, estava William Clayton, de quem o profeta disse, sua vida está acolhida com Cristo em Deus, e assim estão muitas. Nada, a não ser o pecado imperdoável, pode afastá-lo de herdar a vida eterna, tendo feitos os passos necessários para este propósito. O Senhor disse a Joseph Smith que ela havia sido selado para a exaltação e que havia preparado um trono para ela no reino de meu pai, com Abraão, seu pai. O presidente Marion G. Roney, como membro do Conselho dos 12, exortou os santos na Conferência Geral, para tornar seu chamado em eleição ratificados, dizendo, nova plenitude da vida eterna não é conseguida na mortalidade,
Porém a paz que é seu anunciador e que vem como resultado de um chamado e eleição ratificados é conseguido nesta vida. O Senhor prometeu que aquele que pratica as obras de justiça receberá sua recompensa, sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Doutrina e Convênios 59:23. Penso que a paz aqui referida está implícita na declaração do profeta: vou como um cordeiro ao matadouro, porém estou calmo como uma manhã de verão. Tenho a consciência limpa de ofensas a Deus e a todos os homens. Apóstrofo DHC 6555. Penso, também, que está implícita nesta declaração do falecido apóstolo Alonso A. Hinckley, o qual, escrevendo uma carta à primeira presidência, depois de ter recebido a notícia de que sua doença era fatal, disse: asseguro-lhes que não estou profundamente preocupado com o resultado final. Estou reconciliado, e ofereço minhas mãos para apanhar o que o Pai tem para mim, seja isso, vida ou morte, para o futuro, não tenho dúvidas. É emocionante e glorioso e percebo mais claramente o que significa ser salvo pelo sangue redentor de Jesus Cristo e ser exaltado pelo seu poder, e permanecer com Ele para sempre. Te Neus Shushi Section, Março 27, 1949, p. 24, Conferência e Reporte, Outubro 1965, p. 20. Embora o chamado em eleição ratificado seja a maior bênção recebida nesta vida, que maior conselho pode receber um santo dos últimos dias do que este dado pelo profeta Joseph Smith? Gostaria, pois, de vos exortar a que continueis invocando a Deus, até que ratifiqueis vosso chamado em eleição, tendo mais confirmada a palavra de profecia e esperando pacientemente a promessa até que possais obtê-la.